Capítulo 902. Em apenas um piscar de olhos, Colin Iliad se transformou em um gigante de 4 metros de altura. Sua pele era preto-azulada e musculosa. Cada centímetro de sua pele, poros e carne parecia violar os limites normais de um corpo humano. Foi uma combinação única que possuía um fator de choque inimaginável. Esse ser não era algo que pudesse ser descrito superficialmente, pois além de termos quantitativos como comprimento, largura, altura, havia informação, força e espiritualidade como grandezas de medição. Elas eram ricas em linhas, símbolos e padrões místicos complicados. Mas, na verdade, não houve nenhuma mudança. A primeira era apenas uma imagem parcial que os humanos receberam por não terem a capacidade de senti-lo e discerni-lo. Mas mesmo assim, ao enfrentar tal criatura diretamente, os humanos sem qualquer divindade ainda seriam corrompidos pela espiritualidade, tendo suas mentes danificadas. Um resultado comum seria a morte imediata ou a loucura completa. E foi justamente por esse fato que essa criatura ficou conhecida no misticismo como criatura mítica. Porém, naquele momento, a cabeça de Colin Iliad não sofreu nenhuma mudança óbvia. Tudo o que fez foi inchar significativamente, e a área da testa ao nariz se abriu com uma fenda vertical preta semelhante a um olho. Antes de chegar à sequência 2, a forma de criatura mítica de um semideus estava incompleta. Diante de uma potência deste nível, as vantagens e desvantagens de assumir tal forma eram óbvias. Por um lado, melhorou significativamente a força e o nível. Por outro lado, resultaria em intensa loucura e proporcionaria fortes inclinações à perda de controle. Foi um teste nada trivial de racionalidade. Não era algo que aqueles com força de vontade insuficiente pudessem suportar. Portanto, a maioria dos santos só consideraria se transformar em uma criatura mítica incompleta se fossem encurralados. E não seria apenas a transformação de uma determinada parte do corpo. Para eles, tal ação era uma tentativa de dançar no fio de uma faca. Facilmente levava à perda de controle, portanto, cautela era imperativa. Na maioria das vezes, havia dois extremos. Um extremo foi a minoria que cedeu aos seus desejos e expressou plenamente o seu lado maligno. O outro era do tipo que tinha uma força de vontade extremamente forte e uma mente resiliente. Uma vez que o primeiro produziu a forma de criatura mítica, foi equivalente a eles perderem o controle sem ter como se transformar de volta. Estes últimos poderiam usar sua forma de criatura mítica como uma tática de batalha bastante normal, sem o medo de perder o controle e a ameaça de loucura. Claro, algo bastante normal não era normal. Ainda não era algo que pudesse ser usado com frequência. Isso porque, para as pessoas que dançavam à beira do abismo, elas apenas aprofundariam a erosão a cada tentativa. Não era algo que pudesse ser completamente evitado só porque eles poderiam lidar com os efeitos negativos. Entre o conselho de 6 membros da Cidade de Prata, o chefe Colin Iliad foi um dos poucos que conseguiu controlar sua forma de criatura mítica como caçador de demônios. Ele segurou as 2 espadas que estavam cobertas com pomadas diferentes. Apenas dar um passo à frente com o pé direito fez a terra tremer quando ele saltou em direção ao topo do altar. Ele então atacou o ex-chefe cujo corpo estava coberto de penas brancas. O interior e o exterior de seu corpo gigante produziam uma luz semelhante à do amanhecer que espalhava a escuridão circundante, purificando as criaturas angustiantes que estavam no rio ilusório atrás deles. Ao mesmo tempo, Oit Shirmon continuou puxando seu arco matador de dragão, atacando o ex-chefe que havia se transformado em um monstro desconhecido com cegantes flechas prateadas. Lovia já havia fechado os olhos.
O cavaleiro de armadura prateada de 5 metros de altura atrás dela havia desaparecido. Arrastando a espada grande e ilusória, ela avançou direto para o altar, produzindo rachaduras que transbordavam de luz prateada. Além disso, aos pés da pastora, as sombras que se enrolavam num grupo de repente começaram a se contorcer como se tivessem ganhado vida. Rapidamente deixaram Lovia e, em meio ao ambiente misturado com a escuridão e o amanhecer, rapidamente se dirigiram para o caixão preto como ferro acima do altar. No entanto, seu alvo não parecia ser o ex-chefe mutante, mas os finos tubos pretos ilusórios que foram esfaqueados em seu corpo enquanto se estendiam até o infinito. Reticências. Momentos depois de Klein retornar ao mundo real, ele ouviu os sons altos das ondas quebrando. Ele ouviu as prostitutas nas ruas gritando de horror, sem nenhum sinal de se acalmarem. Um pouco surpreso, foi até a janela e, através da abertura entre dois prédios desordenadamente construídos, viu nuvens cor de chumbo empilhadas enquanto as ondas invadiam a área além do Porto Poto. Um furacão negro estendeu-se da superfície do mar para o ar, contaminado com relâmpagos prateados escuros enquanto destruía tudo silenciosamente. Era como se uma porta que levava ao apocalipse finalmente tivesse sido aberta. E dentro da cidade portuária, o vazio ficou translúcido. Crânios com bocas abertas, vinhas com rostos de bebês, braços ensanguentados e estranhos tentáculos viscosos com dentes batiam na fronteira entre o ilusório e a realidade. Foi emocionante e horrível. Isso fez com que muitos piratas tremessem de joelhos, pois não ousavam ficar nas ruas. Todos eles correram para edifícios próximos. Os fantasmas e sombras aparentemente invisíveis voavam, aparecendo de vez em quando. Chegando perto dos ouvidos de diferentes alvos, eles tentaram gritar, mas não conseguiram fazer contato. Naquele momento, o Porto Poto parecia cair no inferno conhecido como submundo. Era estranho, escuro, caótico e louco. Klein franziu a testa ligeiramente, tendo adivinhado o que estava acontecendo. Quando fez uma adivinhação acima da névoa cinza, isso irritou o objeto nas profundezas do mausoléu sombrio. Em seguida, liberou seu temperamento, mudando o clima do mar Berserk e do Porto Poto, criando o fenômeno da descida do submundo. Isso também significa que o mausoléu está realmente escondido em algum lugar do mar Berserk. Provavelmente é algo que a morte deixou naquela época. É claro que isso pode não estar em desacordo com o produto do projeto da morte artificial do Episcopado Luminoso. Os dois podem estar fundidos. Klein retraiu o olhar e rapidamente montou um ritual e sacrificou o apito de cobre de Azik para o espaço misterioso acima da névoa cinza. Foi para evitar que o objeto desconhecido, estranho e maligno se fixasse nele. Depois de fazer isso, olhou pela janela para a normalidade que aos poucos se acalmava. Ele pensou com uma risada autodepreciativa, que boas-vindas tão cativantes. O Episcopado Luminoso definitivamente notará a anormalidade do mar Berserk. Eu me pergunto quais ações eles tomarão. Reticências. Acima do ilusório rio escuro como breu, as ondas se acalmaram lentamente. Os braços, vinhas e tentáculos que tentavam agarrar algo foram vaporizados ou não tiveram escolha senão retrair-se. Ao redor do altar, o terreno já estava coberto de rachaduras. Havia penas brancas manchadas com óleo amarelo por toda parte. Colin Iliad, em sua forma gigante, enfiou as duas espadas no corpo do ex-chefe, prendendo o monstro apodrecido que não era mais baixo que ele no altar desmoronado. O arco matador de dragão de White Shirmon já havia condensado uma flecha prateada de luz que estava cheia de uma aura colérica, mirando-a na cabeça do ex-chefe, que só tinha pequenos pedaços de carne pendurados.
A sombra que Lovia produziu chegou com sucesso ao altar sob a capa do cavaleiro prateado. Enquanto os outros 2 anciãos não prestavam atenção, a sombra saltou e atacou os tubos pretos que se estendiam até o infinito a partir do corpo do ex-chefe. Com a aproximação dos tubos incorpóreos, a cor da sombra escureceu. A escuridão parecia incorporar os pensamentos mais corruptos e malignos da humanidade. Neste momento, uma voz profunda ressoou ao redor do altar. Destino. A área na frente da sombra escureceu instantaneamente antes de perceber que havia atacado o gigante Colin Iliad. Colin olhou para ela, seus olhos brilharam com um brilho puro. Foi como o primeiro raio de luz que iluminava a escuridão de uma noite prolongada. A luz ficou mais brilhante à medida que saía do mausoléu, fazendo com que o porão da torre da Cidade de Prata produzisse uma luz ainda mais brilhante e deslumbrante que a alcançava. Quando os 2 se encontraram no ar, caíram de volta, pousando sobre o enorme corpo de Colin Iliad. A sombra negra evaporou com um chiado, e a distorção e as contorções enfraqueceram até desaparecerem completamente. O caçador de demônios Colin voltou-se para olhar para Lovia sem dizer uma palavra ou expressão. Foi como se nada tivesse acontecido. Ele rapidamente retraiu o olhar e direcionou o feixe remanescente diretamente para as espadas duplas do ex-chefe. Lovia ficou ali com os olhos fechados, sem demonstrar qualquer sinal de pânico ou medo. Em vez disso, suspirou lentamente. Reticências. Na cidade da generosidade Baian, Alger Wilson circulou várias vezes para escapar de qualquer rastreador ou monitor imaginário antes de chegar à residência do artesão. Ele puxou a campainha. Ele tinha ouvido falar que o artesão havia sido recentemente infectado por uma doença e um estranho bisbilhoteiro apareceu nas proximidades. A primeira suspeita de Alger foi a seita da demônia, mas pensando cuidadosamente, ele sentiu que o artesão não tinha como resistir à tentação de seu encanto com base em suas preferências. Não havia necessidade de as demônias passarem por uma maneira tão complicada e indireta. Tudo o que precisavam fazer era enrolar os dedos e mostrar seu charme, e ele divulgaria e concordaria com tudo. Portanto, Alger acreditava que havia outro motivo para o assunto. Ele precisava ver por si mesmo para evitar que a entrega do item místico fosse atrasada. Não queria perder as características e os materiais sem um bom motivo. Em meio ao toque da campainha, a porta principal do artesão se abriu. Um homem de meia idade, magro e bronzeado, olhou para Alger e disse: "Por que você está aqui?" Essa pessoa não era outro senão o artesão Cielf, que trabalhou com Alger por muitos anos. Sua formação era desconhecida. "Você não disse que estava doente?" Alger perguntou, aparentemente casual. Cielf bocejou e disse: "Já estou melhor." Alger ficou surpreso ao olhar em volta. Onde está aquele bisbilhoteiro estranho? As olheiras de Cielf estavam um pouco inchadas enquanto seus olhos castanhos revelavam olhares de cansaço e impaciência. Quem diabo sabe? De qualquer forma, não há sinal do bisbilhoteiro. Resumindo, irei me mudar em breve. É muito perigoso aqui. Alger deu um suspiro de alívio. Isso é bom. Ele parou por um momento antes de dizer: "Você não está me convidando para uma xícara?" Um sujeito como você, que só busca álcool de alta qualidade, não tem como apreciar um bom vinho. Cielf puxou o cabelo louro e moveu-se para o lado para abrir caminho. Alger entrou com seriedade e, com apenas um olhar, percebeu toda a área em seus olhos. Ponto.